Olá, hoje é dia de entrevistas aqui no estúdio do Salto para o Futuro. Vamos conhecer outros olhares sobre a relação entre cinema e educação, visões sobre alguns dos temas que apresentamos nas edições anteriores. E no programa de hoje vamos falar sobre a relação entre cinema e literatura, sobre a produção cinematográfica voltada para o público infantil e ainda sobre o diálogo entre a televisão e o cinema. Começa agora o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, canal do Ministério da Educação. E nesse primeiro bloco, o tema é cinema e literatura. E a nossa convidada é a professora, pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Aline Xavier. Mestre e doutora em letras, Aline pesquisou principalmente a relação entre cinema e literatura. Aline, um prazer tê-la aqui no Salto para o Futuro de hoje. Prazer é meu, obrigada. Você discute frequentemente temas como contemporaneidade, favela, ficção e literatura. Quando se pensa essa relação entre cinema e literatura, a gente constata um fenômeno recente, principalmente no cinema brasileiro, no que se refere ao cinema brasileiro, que é uma profusão de histórias ambientadas nas periferias, protagonizadas por moradores dessas periferias e dessas favelas. Há de fato essa tendência, Aline, e o que pode nos ajudar a compreendê-la? Há de fato essa tendência e eu comecei a estudar isso na minha dissertação de mestrado quando eu percebi que a representação da favela como cenário estava muito presente em algumas narrativas. E assim, houve um marco que foi a publicação de Cidade de Deus, né, do Paulo Lins. A partir disso, outros autores que, na verdade, haviam até publicado e não tinham sido muito lidos, começaram a ser buscados por um público, né? E logo depois veio o advento do Cidade de Deus, o filme, também ajudou a fomentar muito essa procura. Agora, essa tendência ela é uma tendência muito marcada na literatura a partir dos anos 90, mas a gente percebe que também está ligado a um movimento mundial de uma demanda pela representação mais realista, sabe? É como se fosse, na literatura, a gente até chega a dizer que é um retorno, ou na verdade é uma revisita ao naturalismo, né? Que é uma tendência da literatura brasileira até de tratar esses temas sociais. Na verdade, essas representações, por exemplo, de sertões e favelas, não acontece só nos anos 90. A gente tem várias etapas da literatura. A gente tem nos anos 30, depois a gente vai ter uma tendência muito forte no cinema novo, né, nos anos 60, com Glauber, e a literatura também passou por esse caminho. Mas nos anos 90, a gente vai perceber que isso vira um fenômeno, de fato, né, e tanto na literatura quanto no cinema. E no cinema, principalmente, a gente percebe que a produção documentária, né, os filmes documentários, assim como eles também... Eu digo dos anos 90 porque no cinema a gente tem um marco que é a retomada do cinema nacional. Década de 90, por volta de meados ali, 93, 94, isso, né? Então, quando o cinema, na verdade, ele se infla de produção, né, você tem muita produção nessa época, e essa temática social, ela aparece também de uma forma muito aflorada. Agora, a gente teve uma entrevista essa semana, nessa série, com a pesquisadora, cineasta Consuelo Lins, e ela aponta aí, dentro dessa retomada, Notícias de uma Guerra Particular, como um filme que marca o cinema documentário, que retrata esses temas aí de urgência social, sociais, que falam dessa sociedade, desses conflitos da sociedade, né? Como é que você vê esse diálogo entre esse cinema ficcional, né, em Cidade de Deus, você já citou também Tropa de Elite, e essas referências do cinema documentário? Tem gente que nota, inclusive, influências estéticas que esses filmes de ficção foram beber lá na fonte, por exemplo, do Notícias de uma Guerra Particular, né? Bom, Notícias de uma Guerra Particular realmente foi um filme que marcou um pouco... Nesse período que eu situei, né, dos anos 90 para cá, a gente não tem só... A Consuelo falou muito bem, porque Notícias de uma Guerra Particular, ele falou especificamente de um tema que, quer dizer, tratava da questão do narcotráfico, né, e das comunidades em favelas, mas a gente tem, por exemplo, uma produção que vem já no iniciozinho do novo milênio, né, 2000, 2002,
que é o cinema documentário de Evaldo Mocarzel, que também explora questões sociais, mas indo para uma outra vertente, um pouco diferente, na verdade. Ele tematiza, ele fez uma tetralogia, né, até agora só filmou 3 filmes, sobre pessoas marginalizadas, pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, o primeiro filme, lançado em 2003, que se chama A Margem da Imagem, é sobre moradores de rua, né, pessoas que estão em condições à margem daquela grande metrópole que é São Paulo. A partir desse filme vem uma discussão que é a questão do roubo da imagem, ou a problematização sobre como é que você, enquanto autor, como é que você lida com a utilização da imagem de uma pessoa que está à margem daquilo ali, né? Que está à margem da sociedade. Bom, por exemplo, o Notícias de uma Guerra Particular, a problematização é outra, né? É a questão da violência. Dentro dessa questão da violência também se discute o papel do cinema, né? E o papel da arte. Né? É um dos primeiros filmes que falam sobre violência que não, de um modo geral, ali o filme só tem um especialista, vamos chamar assim, que é um delegado. O restante, essa história é contada a partir das vozes das pessoas que vivenciam aquilo mesmo. Então, né? Tanto o Notícias de uma Guerra Particular quanto os filmes do Evaldo Mocarzel, ele marca uma tendência desse documentário moderno, que é a questão da história sendo contada na perspectiva do personagem. No caso de Notícias, você vê que os próprios meninos, né, os meninos que são aliciados pelo tráfico e os traficantes, eles contam, eles relatam, né, a perspectiva deles. E a própria polícia também relata qual é a perspectiva da polícia nessa guerra. Não tem nenhum sociólogo, nenhum antropólogo ali. Não, a gente tem até nada. uma visão assim lúcida e bastante coerente, que é a do próprio chefe da Polícia Civil na época, né? Que faz assim uma abordagem até... Hélio Luz, na época. Isso, sobre o filme. E na cinematografia do Evaldo Mocarzel, a gente também não tem essa visão externa, não é um sociólogo comentando. Sabe? São os atores que vivenciam aquela realidade. Você tem a perspectiva do morador de rua. É ele que está contando. Agora, puxando de novo essa relação de cinema e literatura, você já comprovou que existe sim uma tendência de se buscar ali retratar essas comunidades tidas como periféricas e também dar voz e espaço a esses moradores, tanto no cinema documentário quanto na ficção. Na literatura você apontou que existe, inclusive, essa mesma tendência, inclusive como se essa tendência tivesse originado esse outro mergulho no universo da realidade por parte do cinema. O que a gente pode entender daí, Aline? O cinema, a ficção, a fantasia, está perdendo espaço? Outro dia eu estava lendo uma entrevista de um autor de novelas da TV brasileira que ele dizia que o realismo fantástico perdeu lugar hoje, nos dias que a gente está vivendo, porque a vida real se tornou mais fantástica do que qualquer... Gabriel Garcia Marques, qualquer realismo fantástico. A gente pode entender por esse lado? A fantasia está perdendo espaço mesmo? Não, eu acho que não. Eu acho que essa característica da literatura retratar, por exemplo, a temática social, é um tema dentre os outros vários temas. E a literatura, o que acontece? Esse período que a gente vive, que a gente chama de período pós-utópico, né, dos anos 80 para cá, a literatura se liberta um pouco daquela questão combativa. Né? Então, agora, os temas, na verdade, eles são temas muito amplos. Na verdade, a gente não pode caracterizar e dizer que a literatura brasileira contemporânea é uma literatura que tematiza o tema da exclusão social, que tematiza a realidade social do Brasil. Não é isso. Na verdade, você tem aí vários autores contemporâneos, citaria vários, citaria João Gilberto Noll, citaria... Fernando Bonassi, citaria vários outros que eles não trabalham exatamente com essa temática da exclusão social. Eu acho que a literatura, como ela também é um instrumento ideológico, político, ela assume sim, em alguns momentos, por exemplo, falar da realidade do Brasil como além, né, quando a gente pensa em ficção, você pensa assim, você está falando do fim da imaginação da literatura. Não, ela não perdeu a aura, né, na verdade. Só que ela se serve de um instrumento nesse momento, até porque não só a literatura contemporânea dialoga com o cinema, mas dialoga muito com as ciências sociais. Isso tudo a gente está percebendo na contemporaneidade. Então, essa contaminação é até muito positiva. Então, né? A gente pode entender, por exemplo, que isso é fruto também das lutas empreendidas pelos movimentos sociais historicamente. Quer dizer, a gente está no momento que favorece que esses grandes temas de relevância social estejam ganhando espaço tanto na literatura, quanto na TV, quanto no cinema, como você está dizendo. Eu acho que a gente vive um momento em que a literatura ela é tão múltipla, e a característica principal da literatura contemporânea é essa multiplicidade de temas e uma liberdade de falar sobre tudo e qualquer coisa sem estar preso a um gênero determinado, né, ou a um grupo determinado.
Então, falar sobre uma literatura mais realista ou que tematiza especificamente a exclusão social no Brasil é apenas uma das vertentes, das várias vertentes dessa literatura contemporânea. Você já afirmou aqui nessa entrevista que há sim uma tendência, né, de histórias narradas por moradores de periferias, de favelas, de comunidades. E essa tendência tem estabelecido, na sua opinião, uma nova relação entre cinema e literatura? Isso eu acho interessante, sim. Primeiro porque eu sempre houve essa relação entre cinema e literatura, né? A gente não pensa nisso só agora. Na verdade, são duas áreas que sempre se tangenciaram, né? Até porque você pode explorar a questão narratológica do cinema, pode ser muito próxima da questão narratológica da literatura, né? Então, em vários outros momentos, houve esse tangenciamento. Agora, como a gente está vivendo assim, uma tendência talvez mundial, né, desse apreço pela realidade muito próxima, a gente vê uma convergência da linguagem cinematográfica com a linguagem literária. Eu vejo assim, essa inter-relação. Agora, por outro lado, é engraçado você estar dizendo, porque hoje em dia parece que o filme é tão bom quanto mais real ele for, quanto mais crível for aquela cena que tá, Tropa de Elite, por exemplo, é um exemplo, muita gente assistiu e achava que aquelas ações todas lá do personagem do Wagner Moura eram reais, que ele era mesmo lá o Capitão Nascimento. Enfim, por outro lado, há os críticos, né, felizmente, que também, também polarizam e criticam essa chamada estética da fome e a glamorização da pobreza e da violência, inclusive. Como é que você se posiciona diante dessa polêmica? Eu acho que o problema é você perder dali a essência, o essencial, de fato. Por exemplo, Cidade de Deus, para mim, foi um filme primoroso, um excelente filme. Agora, a questão que surge dali, quer dizer, você rotular ou você achar que todas as favelas ou que aquilo ali é a realidade de uma favela, né, esse para mim que é o grande perigo, assim. Na verdade, eu acho que tanto a literatura quanto a ficção, elas podem falar sobre qualquer coisa, elas podem até potencializar o que elas quiserem, mas assim, cabe ao leitor ou espectador, né, até relativar, porque essa sede pela... como você disse, que as pessoas agora elas buscam realmente uma relação com a realidade, elas querem um filme como Cidade de Deus, talvez fez tanto sucesso por essa impressão de realidade. Só que ao mesmo tempo, você pode ser levado a crer que se aquilo ali é realidade, então na verdade todas as pessoas que moram naquela comunidade elas vivem assim. Na época houve manifestos, inclusive, de pessoas que moram em comunidades que diziam, isso aqui não é a Cidade de Deus, não é assim, né, que nós vivemos. Então, a literatura enquanto estatuto, né, ela pode oferecer para você essa impressão de realidade, mas o perigo é você acreditar que aquilo de fato aquilo é uma representação, né? E por mais realista que pareça, ainda é um recorte da realidade, uma representação, não um retrato. E é ficção, por mais realista que pareça. Tudo é ficção. O documentário é ficção. A partir do momento que você manipula, né? Você manipula a imagem, você edita, você tem um roteiro, você escolhe seus personagens, você exclui uma fala que não te interessa, né? Por mais que aquilo seja oferecido ou aparente ser um retrato da realidade, é ficção, porque já, quer dizer, as próprias pessoas se ficcionalizam diante da câmera. Diante da câmera, Coutinho, exatamente, né? Mas isso é a realidade. A câmera já manda a gente atuar. Né? De alguma forma a gente está aqui atuando, né, nos papéis claro, nossos papéis, respectivos papéis como apresentadores, você como entrevistada, há uma, vamos chamar, não uma invenção, mas há uma atuação. Agora, algumas produções, elas problematizam isso, né? Outras não. E, claro, a recepção também vai muito de acordo com isso. Uma parte do público que percebe, que recebe isso como verdade, né, ele se satisfaz com aquilo. Outros mais críticos, né, eles percebem também, por exemplo, que eu percebo na cinematografia do Evaldo Morcase, uma discussão até sobre isso. O artifício ele é mostrado ao telespectador. Sabe? Santiago, do João Moreira Salles também. Né? Agora, pensando um pouco da relação com a literatura, né? Você falou aí dessa realidade, de ter uma certa preocupação com o que de fato é real, o que não é real. Há muitos autores que escrevem sobre essas questões que aparecem nas favelas, nas periferias, que também não gostam do rótulo de chamar de literatura marginal. São classificados, acabam ganhando um rótulo aí, não sei se pelo mercado, não sei se pela mídia, e que não gostam desse rótulo, né? De pensar um pouco que eles só escrevem sobre realidade, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu também acho que é um pouco cruel, né? Você
dizer que o autor, você só autoriza aquela pessoa a escrever sobre aquela realidade que ele presencia, acho. Mas a gente percebe que até o mercado ele tem uma tendência de rotular para ficar até mais fácil para vender aquele produto. Né? Precisa segmentar sempre, né? Exatamente. E alguns autores, porque são oriundos desses espaços, na verdade, eles são reconhecidos, às vezes lançam outro romance ou lançam um livro de poesias, ninguém comenta. E basta ele lançar um livro que tenha algum tema que seja próximo àquela realidade, pronto, vira capa, né? E muitas vezes só pode escrever sobre esses lugares quem é de fato sobre esses lugares. Parece que o mercado ou a imprensa, mais uma vez, reconhecem essas pessoas como só pode escrever quem é de lá e quem está lá. Eu acho que tem um pouco também dessa questão de você querer receber aquilo como o mais próximo da realidade possível. Você legitima o autor pelo lugar onde, né, que ele ocupa. O discurso dele é muito marcado pelo lugar onde ele ocupa. Então, você autoriza o autor pelo lugar que ele ocupa. Ok, Aline, muito obrigado pela participação aqui no Salto. Obrigada a vocês. Obrigada, Aline. No próximo bloco, você confere mais uma entrevista. Vamos entender a relação entre cinema e infância. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta. E nesse segundo bloco, o tema é cinema e infância. Para falar sobre esse assunto, convidamos o cineasta e produtor Elvésio Raton. Seu longa-metragem de estreia, A Dança dos Bonecos, de 1986, foi premiado nos festivais de Brasília e Gramado, além de festivais internacionais realizados em Portugal, na Itália e na Alemanha. Em 1995, Elvésio dirigiu O Menino Maluquinho, inspirado no personagem de Ziraldo. 2 filmes que marcaram o cinema brasileiro por tratarem o público infantil com sensibilidade e inteligência. Elvésio, muito obrigada por essa participação no Salto para o Futuro de hoje. Você disse em um artigo que foi publicado no livro Infância, Cinema e Sociedade que antes de fazer filmes para crianças, você ficava profundamente irritado com os filmes infantis. Por quê? Olha, na verdade, a criança não vai sozinha ao cinema, né? Inclusive, eu acho que o maior desafio de fazer filmes para criança é porque, na verdade, você tem que agradar a 2 públicos, a criança e o adulto que acompanha o menino no cinema. E eu ia muito com minhas filhas ao cinema, elas estavam pequenas nesses anos 80, e me irritava muito assim, de ver tanta porcaria dirigida à criança, sabe? Eu sentia que a criança era tratada como um consumidor de lixo. Quer dizer, você via a quantidade de porcarias, histórias mal contadas e mal cuidadas dirigidas a elas, isso me deu muita vontade de fazer cinema para criança. Mas de fazer com inteligência, provocando a inteligência do menino, provocando sua emoção. Em síntese, fazendo um filme como os filmes devem ser feitos, assim, com todo o rigor possível. Você não tratando a criança como um subespectador. É assim que me desceu a minha vontade de fazer filmes para elas. Pois é, e no seu primeiro longa, A Dança dos Bonecos, que a gente já citou aqui na abertura dessa nossa conversa, o filme de 1986, você criou um enredo em que a magia e a fantasia não podiam ser reproduzidas ali em escala, né? Os bonecos industrialmente, exatamente. Os bonecos que tinham poderes perdiam esses encantamentos à medida que eles tentavam reproduzi-los industrialmente. Essa a gente percebe que é uma crítica ferrenha, né? Contundente, a um bombardeio consumista que já lá em 86, 23 anos atrás, atingia as crianças. Hoje, como é que você enxerga essa questão, Raton? Esse bombardeio continua tão forte, tão intenso quanto 23 anos atrás? Com certeza, se é que não está maior, né? E como aumentaram, assim, há mais meios de comunicação disponíveis hoje, então esse bombardeio vem por todos os lados, né? Vem por um celular, vem pela internet, vem pela televisão, quer dizer... E eu sinto que, de fato, a criança ela fica muito presa a isso, né? Quer dizer, a criança, por ser um ser em formação, ela está muito aberta a esse tipo de propaganda que é feita na cabeça dela. Compre isso, consuma aquilo outro. E é muito ruim quando você vê isso chegar dentro dos filmes, quer dizer, o próprio filme servir como uma vitrine, no fundo, para vender produtos para as crianças. Isso a gente via muito, quer dizer, não só em filmes americanos, como em filmes brasileiros também. Há filmes, assim, digamos que mais ligados a uma certa indústria, que todo ano tem um filme, etc. Os filmes da Xuxa, por exemplo, mas, na verdade, são filmes que estão ali para vender produto. Quer dizer, o filme é o que menos interessa. Então, quando você faz um merchandising, que de repente o merchandising entra de forma orgânica, natural dentro da história, eu acho que tudo bem, isso faz parte. Vivemos num mundo onde coisas são consumidas.
Mas quando você usa o filme simplesmente como vitrine, eu acho que é um horror. Isso eu acho que é uma tendência que permanece, sabe? Ela continua dessa forma. E eu quis marcar isso muito na Dança dos Bonecos, de fazer um filme anti-consumo. Assim, de mostrar assim, de que a magia é algo que você pode criar sem ter que comprar nada, sem ter que consumir nada. Você pode criar a partir de brinquedos que você crie, que você invente, sabe? A magia é invenção. Aliás, você, nesse mesmo artigo, você fala sobre a produção do Menino Maluquinho. Você afirma que você bateu o pé, você se mostrou firme com a ideia, com a proposta de não fazer merchandising no Menino Maluquinho. Né? Por isso você preferiu situar a história na década de 60 e também num contexto não muito urbano, né? Ali relembrando as suas infâncias lá em Minas Gerais. Hoje é mais difícil resistir a essa ideia do merchandising no filme? E você continua com essa proposta, com esse princípio de não tentar ao máximo não trabalhar com merchandising em seus filmes? Eu acho assim, um pouco como eu disse, assim, quando o merchandising é natural, eu acho que tudo bem, que funciona. No caso do Maluquinho, eu me lembro que assim, era claro que se o filme se passasse nos anos 90, quando ele foi feito, ele teria mais chances de merchandising. Mas eu queria situar o filme nos anos 60, que era inclusive os anos da minha infância, quando eu cresci brincando nas ruas de Belo Horizonte, era um outro momento, a gente brincava de outra forma, você brincava de peão, você tinha carrinho de rolimã, que você descia as ladeiras de Belo Horizonte, havia uma série de brincadeiras coletivas, e me interessava muito mais mostrar esse tipo de infância, não que fosse melhor que a de hoje, óbvio, não se compara, não há nada que seja melhor nem pior, mas que era diferente. E já foi possível ser criança de um outro jeito. Exatamente, né? Quer dizer, ou seja, eu não queria mostrar um menino simplesmente em videogame, que já era o que os meninos de hoje já têm. Então, eu queria dizer assim, há outras formas de brincar possíveis. Isso prejudicava o merchandising, obviamente. Você fazer merchandising de peão ou de brincadeiras de rua é diferente de fazer um merchandising industrializado, diferente de fazer um merchandising de um videogame, né? Então, quer dizer, isso daí que complicou. Agora, eu acho, como eu já disse, se o merchandising entra num filme de forma natural, acho que tudo bem. A gente está falando para professores, Elvésio, você falou já algumas vezes dessa questão do merchandising que pode entrar no filme de uma maneira natural. O que sem citar marcas aqui, claro, né? Mas o que seria isso? O menino está lá conversando com os amigos, vai tomar um refrigerante ou vai tomar um suco e aparecer lá discretamente a marquinha? O que seria esse merchandising mais natural? Muitas possibilidades, você pode até passar em frente a uma placa, como você passa quando está andando na rua, quer dizer, você pode estar consumindo um produto. Acho que quando ele está dentro da história, normalmente, e nós somos todo o tempo assim, instigados por mensagens comerciais, né? Quando você está convivendo com elas natural, isso aparece na cena, eu acho que tudo bem. Quer dizer, te incomoda então quando o produto vira meio que personagem. Exatamente. E uma coisa que as novelas um pouco fizeram também, aquela insistência no produto, sabe? Assim, chama-se a atenção tanto para o produto que a história fica em segundo plano. E, na verdade, a história é o rei, né? Que manda é a história. Ainda falando sobre o Menino Maluquinho, Elvésio, você já mesmo disse que optou por falar de brincadeiras da sua infância, brinquedos coletivos, né? Algumas brincadeiras de rua. Isso demonstra que há, da sua parte, obviamente, uma preocupação com essa mensagem, com o que vai chegar a esse público infantil. Como é que você enxerga esse papel do realizador, do cineasta, de um produtor de filme para crianças? Olha, produzir filme para criança é muito complicado porque você tem que tomar uma série de cuidados, realmente. Eu não me preocupo tanto em criar mensagens, não, sabe? Acho que isso não é a questão, não é mandar fazer mensagem. Mensagem a gente manda pelo correio, né? Ou pela internet atualmente, manda por e-mail. Mas, assim, a minha preocupação é de você passar, de passar ideias relativamente claras, assim, para elas, assim, e sem estar com segundas intenções na história, digamos assim. Sem ser a moral da história também. Sem ser a moral da história, que isso né? é muito chato também, né? É muito chato quando você fica com os filmes muito moralizantes e tal. Agora, por outro lado, é óbvio que a criança é muito sugestiva, né? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Da forma que você está sugestionando o menino com a história, né? Raton, agora pensando aqui no mercado do cinema brasileiro, por muito tempo, principalmente nas décadas de 80 e 90, talvez até o início ali dos anos 2000, os filmes infantis foram líderes na bilheteria, considerando os números da bilheteria específica do cinema nacional. Hoje essa realidade já é diferente, quer dizer, os filmes brasileiros são mais assistidos quando eles têm temáticas adultas, né, que dizem mais respeito aos adultos. Faltam filmes destinados ao público infantil, na sua opinião, e o que pode explicar essa carência, se é que você acha que ela existe? Bom, acho que aí tem duas questões aí que a gente tem que relativizar. Quando você fala de bilheterias naqueles anos, você está falando dos filmes dos Trapalhões e dos filmes da Xuxa. Década de 80. 80, 90, que é o auge desses filmes, e eram filmes, obviamente, alavancados, inclusive, pela Rede Globo, né, com seu
com a sua hegemonia na área de comunicação. Então, eram filmes que tinham muita bilheteria. E esses filmes, quer dizer, e que continuam fazendo filmes de Xuxa e Trapalhões, cansaram. Há um certo cansaço de material, acho eu aí. Você pega, por exemplo, um filme da Xuxa hoje, faz 250 mil espectadores, quando antes fazia 5 milhões. No caso dos Trapalhões, é a mesma coisa. Agora, o que falta realmente, você tem inclusive uma diversidade de produção infantil, ou seja, filmes diferentes, com outras temáticas, não simplesmente ligados a personagens da televisão. Isso falta. Agora, mundialmente, as maiores bilheterias são dos filmes infantis. Ou melhor, dos filmes dirigidos à família. Porque, na verdade, inclusive eu acho que, assim, por exemplo, eu não digo que eu faço filme para crianças, eu faço filmes para ver com as crianças. Eu acho que é diferente. Acho que quando você vai ver um filme de animação, por exemplo, como um Toy Story ou como Os Incríveis, é algo que te interessa. Quando o filme é realmente bem realizado, ele emociona o menino e emociona o pai, ou a mãe, ou a tia que está ali com ele, sabe? Eu acho que essa que é a proposta, não é? Quer dizer, por isso que ele tem grande público. O grande público dos filmes americanos, quando você pega assim, os 10 mais vistos, são 6 ou 8 são ali de filmes dirigidos a esse público familiar. Como é que você entende esse público familiar? Se a gente for dar como exemplos alguns filmes aí, os estrangeiros, por exemplo, esses desenhos de animação, Toy Story, considerado voltado para a família? Esses filmes incríveis, que hoje essas animações, quase todas são filmes assim. Né? Eu procurei fazer isso nos meus filmes, sempre assim. Fazer o Maluquinho como um filme para a família, a Dança dos Bonecos. Meu último filme para criança, inclusive, Pequenas Histórias, fiz nesse sentido, de conseguir comunicar com a plateia inteira do cinema. Não simplesmente dirigir uma parcela desse público. Vamos falar então de Pequenas Histórias, é de 2007 esse filme, né? Você filmou histórias da cultura popular, algumas escritas por você, outras reescritas, enfim, fez adaptações para uma linguagem contemporânea e que também tivesse apelo ali junto às crianças, ao público infantil. No entanto, há quem acredite hoje em dia que essas crianças estão conectadas a um outro universo, ao universo da informação em tempo real, do videogame, isso que a gente já vinha discutindo aqui antes, e que, portanto, elas estariam mais afastadas do universo da literatura e também do universo dessa ficção gostosa lá dos tempos da minha infância, da nossa infância, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, mas desse outro universo fantástico. O que você pensa a esse respeito, Raton? É claro que a criança hoje está muito mais plugada, né? Ela está no Messenger ali o tempo inteiro, está na internet, isso é uma coisa real. Mas pensar que a criança está deixando a fantasia de lado é um erro enorme. A criança adora fantasiar e adora histórias bem contadas. No Pequenas Histórias, por exemplo, a gente teve experiências muito boas, assim, inclusive com escolas, e o filme, inclusive, hoje está sendo distribuído em todas as escolas da rede estadual de Minas Gerais. Uma experiência muito bacana que eles estão fazendo lá. Quer dizer, e você percebe o interesse dos meninos pela história é enorme. Sabe, assim, acho que é questão de você... Quer dizer, há uma competição pela atenção da criança, sem dúvida que há. A gente tem hoje uma criança que está muito ligada eletronicamente, está de repente com um iPod na mão, não sei o quê, está com seu celular, isso faz parte do universo de hoje. Mas essa criança ela também não deixou de estar atenta à fantasia. Acho que a fantasia é muito importante no mundo dela e eu acho que cabe a gente estar ofertando isso também, né? Estar oferecendo isso para ela e de mostrar o tanto que é prazeroso. E o tanto que é prazeroso, inclusive, de que, na medida que o cinema, por exemplo, é uma experiência coletiva. Ele não é cada um plugado no seu plugzinho ali individualmente, sabe? É algo que se sente coletivamente, que se emociona junto, né? Então, acho que é uma questão de saber oferecer isso ao público infantil. Que se discute, você falou de uma experiência coletiva que sai para se discutir um filme, né? Uma história, uma criança conta para outra, troca com o professor, troca com a escola inteira, muitas vezes. Para enfrentar, né? Por exemplo, situações de medo, por exemplo. A criança adora filme de terror. E o medo é muito legal de viver coletivamente, claro. Porque se eu estou com o outro ali, eu sinto menos medo. Ou aperta aquele braço ali a mão, ele também está com medo, eu estou também. Quer dizer, esse sentimento que você divide, isso é muito rico, né? Agora, Elvésio, você citou aí que o Pequenas Histórias está indo para as escolas, né? Tem aí um programa, né, que está distribuindo em algumas escolas aí em Minas Gerais. Isso, na rede estadual. Como é que você vê um filme seu dentro de uma escola? Como é que você imagina esse trabalho feito por um professor, feito pela escola como um todo? Como é que você acha que um filme pode ser discutido dentro de uma sala de aula? Eu acho, na verdade, que a gente tem que alfabetizar as crianças para o audiovisual. Da mesma forma que você alfabetiza para as letras, você tem que alfabetizar para o cinema e para o audiovisual. Porque já faz tanta parte da nossa vida, né, os meios audiovisuais, que é absurdo que a gente não deixe desde pequeno, inclusive mostrando para essas meninas como que é feito, sabe? Se você decodificar um pouco essa linguagem, mostrar para eles como é que ela é construída.
Então, quer dizer, quando eu vejo o Pequenas Histórias distribuído na rede estadual de Minas Gerais, indo para o Vale do Jequitinhonha, para escolas pobres, inclusive, assim, inclusive mostrando a eles que parte dessa tradição oral que a gente tem em Minas de contar histórias, nós somos contadores de casos, assim, por natureza, Verdade. né? Que isso vem deles, inclusive, que é uma parte, assim, e mostrando que ele pode ouvir histórias em casa, histórias do pai dele pode ser interessante, histórias que ele pode inventar, que é um pouco assim, a abordagem do filme, de juntar uma tradição antiga de oral, de contar histórias, com a linguagem moderna do audiovisual, né? Então, mostrar o tanto que isso pode ser rico para ele. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? É uma experiência que está sendo feita lá agora, inclusive, assim, de que você não use o filme na escola simplesmente para estar tirando pedaços do filme, mas que você estude o filme enquanto narrativa. Que você ligue, assim, você trabalhe com o filme enquanto ele é uma narrativa. Ali está sendo contada uma história de uma certa forma. Que você estude também isso, assim, a arte de contar histórias. Raton, você falou antes desse cuidado que se precisa ter ao fazer um filme para o público infantil. Você usou o termo que as crianças são espectadores de luxo e não consumidores de lixo. A gente também falou a questão das bilheterias hoje, no caso do cinema nacional, que estão sendo maiores as bilheterias dos filmes que tratam de temáticas adultas, em contrapartida, enquanto no resto do mundo, os filmes que falam para a família toda estão conseguindo maiores números nas bilheterias. No caso do mercado brasileiro, o cineasta, o produtor que hoje tente realizar um filme voltado para o público infantil, ele enfrenta mais dificuldades em razão desses números serem menores hoje do que já foram no passado? Eu acho que enfrenta principalmente porque nós não temos uma tradição de fazer filmes assim. O nosso público não está acostumado a ver histórias infantis. Não está acostumado que o Brasil produza filmes, que tem uma diversidade grande. Quando veem as poucas produções que tem, gostam muitíssimo. Mas como a gente não tem uma constância, você não tem uma continuidade de produções, e você não forma público. Eu vejo uma coisa muito séria, inclusive, que nossas crianças, desde muito pequenininhas, elas estão acostumadas a ver filmes norte-americanos principalmente. O cinema norte-americano é muito forte, é muito bem feito e domina esse público. Já vem de uma história de desenhos animados na televisão, desde pequenininho, né? Quer dizer, acho que já nasce ali vendo, né? Então, de repente, quando esse garoto chega a 14, 15 anos, ou às vezes vai ver um filme brasileiro pela primeira vez com 18 anos, o filme brasileiro parece estrangeiro. O filme brasileiro que é estrangeiro. Ele pode até dizer, será falado em português? E é filme, e é cinema? Boa. Agora, Raton, para a gente encerrar esse bloco do Salto para o Futuro de hoje, você é formado em psicologia. Você acha que essa formação tem contribuído para esse mergulho que você faz no universo infantil e poder, assim, retratar esse universo infantil nas telas? Olha, eu sou psicólogo, mas nunca exerci, na verdade. Eu estudei antes economia, depois estudei psicologia. E eu acho que a psicologia me ajudou muito assim, no meu cinema, desde a me relacionar com a equipe, a poder dirigir uma grande equipe, desde você lidar com um cara que tem uma função simples na equipe, até um ator, né, de primeira linha. Quer dizer, acho que a psicologia te ajuda muito. E te ajuda também, eu acho que a compreender mais os seus sentimentos e, com isso, compreender mais os sentimentos daqueles aos quais você se dirige, né, do seu público. Acho que ajuda para a vida, né? Muito obrigada, Raton, por essa entrevista. Obrigado pela presença aqui no Salto. Agora é hora de mais um intervalo e no próximo bloco vamos saber um pouco mais sobre a relação entre cinema e televisão. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta e nesse último bloco vamos falar sobre a relação entre cinema e televisão. Quem está com a gente aqui no estúdio é a professora Fabiana de Amorim Marcelo. Graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, atualmente ela é professora da Universidade Luterana do Brasil. Fabiana de Amorim é pesquisadora dos temas mídia, infância e educação. Fabiana, obrigado pela nossa... Muito obrigada, a gente agradece a sua participação Obrigada aqui pelo hoje. convite. Certo, a gente está tão empolgado de você estar aqui que até agradece junto. Fabiana, a televisão tende a abordar a infância, o universo infantil, do ponto de vista muito urbano, né? Parece que todas as crianças do país vivem nas cidades e nas cidades grandes, principalmente quando a gente fala da produção das emissoras comerciais. E o cinema tem apresentado, na sua opinião, uma infância mais plural?
Acredito que sim. E eu acho que mais do que tratar de contingentes urbanos ou rurais, por exemplo, numa oposição nesse sentido, eu acho que o cinema pode nos oferecer formas mais complexas de pensar a infância, em especial a criança. Eu acho que é esse o diferencial, muito mais do que o urbano em si mesmo. Eu acho que o cinema nos oferece, sim, e vem nos oferecendo desde pelo menos o começo do século passado, outras formas de poder pensar a criança. Agora, Fabiana, você participa do Núcleo de Estudos em Mídia, Educação e Subjetividade, né? Está agora desenvolvendo uma pesquisa chamada Pedagogias do Olhar, Encontros entre Cinema e Escola. O que vocês têm analisado? Bom, primeiro é importante dizer que esse núcleo está ligado diretamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Universidade Luterana do Brasil. A gente faz uma parceria, então é um núcleo interinstitucional. Bom, essa pesquisa eu coordeno ela e a gente analisa não só, tem duas vertentes. Duas vertentes principais. Uma que é de análise de filmes e em especial filmes que trazem a criança como protagonista. Então temos filmes desde O Garoto, filmes como Ladrões de Bicicleta, filmes como Onde Fica a Casa do Meu Amigo, enfim, que tem a criança como personagem principal. Nacionais e estrangeiros. Nacionais e estrangeiros. Temos Pichote, por exemplo, para trazer alguns títulos nacionais. Por outro lado, essa pesquisa, e aí por isso o encontro entre cinema e escola, eu fiz uma parceria com a Secretaria Municipal de Novo Hamburgo, de Educação de Novo Hamburgo, onde lá tem um setor chamado Mídia e Educação. E com esse setor, a gente está desenvolvendo um projeto de formação de professores para, no futuro, pensar em termos de formação estética de crianças, enfim, que são atendidas por essas escolas. Então, durante todo o ano passado, nós fizemos um trabalho de formação de professores que incluía discussões sobre cinema mesmo, a linguagem, oferecimento de filmes para as professoras verem, enfim, filmes que em grande parte das vezes são de difícil acesso para as professoras e mesmo para a população em geral. Então, esses foram encontros quinzenais em que a gente passava alguns filmes, discutia e depois vinha com elementos de história do cinema e mesmo, como disse, da linguagem cinematográfica. Você falou em análise dos filmes, né? Análise fílmica. O que isso revelou? O que essa análise tem revelado para vocês, assim, sobre essa forma como o cinema retrata o universo infantil? O que vocês analisaram também desses filmes? Sim. Né? Bom, a questão principal é poder pensar que elementos básicos de análise. Pensar, na educação, a gente trabalha geralmente com perspectivas de compreensão e apreensão da criança e da infância. Então, a gente tem teorias psicológicas das quais a gente se utiliza para pensar, articular e, bom, como agir com a criança. E eu acho que, elementos de análise, o cinema nos oferecem formas de pensar o imprevisível da infância, que eu acho que a arte nos oferece isso, assim, como pensar aquilo que foge ao que a gente tenta controlar de certa forma. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho que essas análises têm se lançado, assim, a infância como alguma coisa da ordem do imprevisível mesmo. Que eu acho que é o mais importante, o que pode trazer para a escola como elementos desestabilizadores, mas não como uma coisa ruim, como uma coisa muito mais positiva, de fato. Agora, vocês têm um desdobramento. Essa pesquisa, esse trabalho que vocês fazem lá nesse núcleo, tem desdobramentos. Um deles é o trabalho com as escolas da rede pública, né? Isso. Lá do Rio Grande do Sul. Isso. Esse trabalho é realizado com professores e alunos. Que trabalho, como é que é esse trabalho? Eu queria que você contasse aqui um pouco para a gente, né? O que vocês têm visto, vivenciado e quais têm sido as descobertas ao longo desse processo junto a esse público, especialmente professores, nesse primeiro caso que você já contou aí, né? Então, primeiro, então, nós começamos com esse trabalho de formação. Agora, durante esse ano, o trabalho vai ser de atuação nas escolas e aí sim com as crianças, porque essa pesquisa ela começou, na verdade, no ano passado mesmo. É importante dizer também que ela é financiada pelo CNPq atualmente. A gente recebe uma ajuda, portanto, do governo para poder desenvolvê-la. E agora a gente vai começar com uma segunda etapa que, pelo menos, da minha parte, é acompanhar o trabalho
em termos de exposição filmográfica para crianças, especialmente no nível da educação infantil e ensino fundamental. Quer dizer, mostrar investigar como é que esse filme chega dentro dessa escola e o que é feito com ele lá dentro, é isso? Mais do que isso, a ideia é que a gente possa pensar nesses filmes que eu te disse antes, bom, Ladrões de Bicicleta, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, filmes iranianos, italianos, que mostram uma outra forma de pensar a infância para além do urbano, bom, que outras possibilidades de pensar a infância esses filmes nos trazem. E mostrar esses filmes nas escolas. Porque a nossa ideia é a seguinte, a gente não aposta que mais vale a pena ficar desmontando esses desenhos que eles assistem e dizendo, olha como são violentos, olha como eles fazem mal, como eles são ruins, porque as crianças não deixam de assisti-los por causa disso. E você está falando da televisão nesse caso, Exato, né? fazendo esse cotejo que é o bloco do programa. Mas o importante é a gente ampliar o rol de escolha das crianças. Eu acho que esse aqui é o ponto que a gente tem que investir, e a escola em especial. Quando a gente fala em ampliar o rol, é poder possibilitar, especialmente em termos de rede pública de ensino, que, por exemplo, camadas de classes populares possam ter o acesso à arte e nesse caso, ao cinema, o chamado, digamos, cinema-arte. Eu não gosto muito dessas denominações, mas eu acho que há uma complexidade diferente, como disse no início, que a escola pode se aproveitar para isso, para oferecer. Por isso que eu digo também que é uma atuação um pouco política, porque é tu poder oferecer arte para, às vezes, crianças que, se não fossem pela escola, não veriam, não teriam acesso. É mais nesse sentido. Certo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma norma de classificação etária indicativa dos filmes, né? Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes as crianças assistem a conteúdos impróprios na televisão e muitas vezes, inclusive, acompanhado pelos próprios pais. Esse, na sua opinião, é um paradoxo e em que medida que ele limita o trabalho realizado na escola também? Você falava antes que não acredita nessa demonização da televisão. Achar que o que a criança vê não presta e, portanto, ela tem que deixar de ver, não é o caminho, na sua opinião. É porque elas não vão deixar de ver. Eu acho que tem um ponto que é, e aí em relação à censura, enfim, é claro que a gente tem um princípio de bom senso e saber, bom, realmente não é todo produto que pode ser visto por qualquer criança. Também a gente não pode cair nisso, de dizer que tudo pode, enfim, óbvio que não. Mas também acredito numa ideia de que arte não tem idade, assim, a gente não pode partir do princípio que a criança não vai entender aquele filme X porque ela é muito pequena. Sim, ela não vai entender como eu vou entender ou como tu vai entender, claro que não. Mas ela vai ter uma certa compreensão mínima do jeito que é possível que ela tenha. A leitura dela, né? A leitura dela, exatamente. Por que o entender tem que ser o meu entender ou o entender do adulto? E sim pode ser um outro tipo de entender. E aí discordo um pouquinho do Elvésio, porque acredito que a escola pode oferecer pequenos excertos de filmes e isso pode ser muito produtivo. Por que encarar o filme só como uma narrativa? Não passar o filme inteiro, muitas vezes, que a escola fala, olha, eu não tenho tempo, Exato. 2 horas do filme, eu só posso passar um trecho de 50 minutos, que é o tempo da minha aula. Exato. Você Ou acha menos que ainda, quando a gente está falando de crianças de 5 anos, de 4, de 3 anos, tu poder passar 5 minutos de um filme, isso já é um plano, uma sequência bem montada de um Kiarostami, por exemplo. Isso é extremamente pedagógico, isso tem tudo a ver com a educação do olhar, com a educação estética, com formação estética. E tornar isso viável na escola e muito mais cotidiano, e não sempre com o objetivo de didatizar um filme. Então eu vou mostrar esse filme porque eu quero passar um conteúdo depois. Então agora é a hora do filme, que isso se torne mais cotidiano mesmo dentro da escola. Agora, você falava aí dessa questão de já ter vivenciado, voltando à questão de ter vivenciado esse processo com alguns professores, durante esse período ao longo de 2008. Essas questões surgiram nesse processo de formação de professores? O que vocês vivenciaram, discutiram e que conclusões chegaram com esses professores que estão lá na sala de aula levando o filme para a escola? Acho importante, assim, uma das conclusões mais interessantes que a gente chegou foi que, por mais que haja um discurso tão pessimista em relação à educação, os professores cada vez mais querem conhecer, querem saber. Então, eu tinha um conjunto de cerca de 40 professores sedentos por aprender mais sobre imagem, sobre linguagem, sobre história. Não é aquela e era um curso que começava por volta das 7 e terminava por volta das 10 da noite. Já vinham de um turno de trabalho, ou às vezes de 2 turnos de trabalho nas escolas, estavam lá
para assistir filme, para conversar sobre cinema. Então, dizer que os professores não estão animados, eu não consigo ver isso como um dado. Ao contrário, eu vejo que há um interesse por parte dos professores. Da mesma forma, e aí até contei um pouco antes aqui com os colegas, um exemplo que ilustra a tua pergunta, o que seria a resposta da tua pergunta. Existe um média-metragem que chama O Balão Vermelho. Ele tem cerca de 37 minutos e uma das professoras passou esse filme para os seus alunos de 4 anos. Então, 30 minutos, 4 anos. O filme, ele não tem nenhum diálogo, ele é tão somente musicado. É um filme francês da década de 60, se eu não me engano. Bem, ao final do filme, as crianças de por volta de 4 anos aplaudiram o filme. Então, eu acho que é um pouco esse exemplo, assim, não é que isso tem um fácil, uma entrada mais fácil na escola e é bem-vindo na escola. E eu acho que esse exemplo mostra esse interesse também por parte das crianças de filmes diferentes e com uma linguagem diferente daquelas que elas estão habituadas a assistir. Principalmente na televisão, né? Exato, exatamente. Agora, Fabiana, a gente conversava antes do programa começar, a gente começar a conversar aqui no estúdio, e você contou pra gente que uma das dificuldades, uma das angústias dos professores muitas vezes está relacionada às dificuldades de acesso a essas produções diversificadas, especialmente se a gente for pensar em cidades que não são as capitais brasileiras, por exemplo. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, o que esses professores alegam também. Primeiro, assim, em termos de cinema, tem uma pesquisa realizada pela professora Rosália Duarte, da PUC do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o dado exato, mas o dado que ela apresenta é que muito menos de 10% dos municípios brasileiros têm cinema. Então, nas cidades, óbvio. Então, isso já é um dado, para mim, foi muito assustador, assim, imaginar que essa realidade que nós temos nas capitais, assim, de um cinema em cada esquina, ela é muito, muito limitada. Em termos de locadora, também. E se a gente for pensar, então, nesse desdobramento de filmes que não são para grande massa, ainda é menor. Então, a gente falava nesse grupo de trabalho com as professoras, bom, esse filme podia ser passado dessa forma e tal, mas onde que a gente encontra esse filme? Não tem como, a gente não tem como acessar esse filme. Ou então, em cidades um pouco maiores, Novo Hamburgo, que essa cidade ainda é um pouquinho maior, tem uma locadora que talvez tenha 1, 2 ou 3 filmes desses que a gente está falando. Então, você está falando de uma cidade que fica a 30 minutos, como você mesmo apontou. É um pouquinho mais, mas é um pouco isso, de Porto Alegre, que é uma capital que recebe filmes, né, a distribuição de filmes chega, né, de filmes desses comerciais ou não, chegam até lá. Essa pode ser uma angústia, certamente, a gente já fez séries sobre o cinema e televisão aqui, é uma angústia de professores pelo Brasil inteiro. Né? É uma dificuldade, tu tem que partir dessa dificuldade, né? Tu já tem que partir do não acesso. E por isso também a importância de que as escolas, por exemplo, um dos objetivos desse trabalho que eu venho desenvolvendo também, é que se possa pensar em pequenas DVDotecas nas escolas, que a criança possa tirar um livro e também, de repente, um filme para ver, porque aí é uma questão de disseminação de produtos audiovisuais, assim. Então, ela vai para casa e ela vai ver certamente com o pai, ou com o irmão, ou com a mãe. Então, eu acho que é um trabalho meio conjunto, assim, que isso possa tornar o acesso mais fácil também via escola, com a criação, por exemplo, de uma DVDoteca, como eu disse. E ter cineclube na escola também, de repente? Sim, claro. Aí é que a gente começa a pensar em coisas, bom, o que é viável, o que não é. Claro que eu acho que a ideia de qualquer projeto desse que tenha esse objetivo é um cineclube em cada escola, que possa ter sessões de cinema em horários alternados ou não, enfim. Isso seria... Ouvindo você falar disso, dessa questão tão forte para os professores, fico pensando, já que a gente está falando de cinema e televisão, que esse também é um papel importante que a televisão certamente pode estar deixando de cumprir, de oferecer títulos diferenciados e também mostrar essas infâncias, né? A gente pode trabalhar com essa ideia do plural, infâncias diversificadas, para esse grande público que muitas vezes tem na televisão a única forma de entretenimento no país do tamanho do Brasil, né? Acho que há, há títulos, mas eles são ainda poucos em relação ao que poderia oferecer. Mas também dizer que a televisão só oferece coisa ruim também não é um pouco essa discussão. É poder pensar, talvez, da grade televisiva, filmes que trabalhem nessa perspectiva também.
e filmes que não estejam só nas comerciais, nas TVs públicas, na TV Escola, por exemplo, que exibe bons filmes, bons documentários, fazer uso dessa TV pública também. Né? Exato. Muito obrigada, Fabiana, por essa entrevista. Obrigado, Fabiana. O programa de hoje fica por aqui. E amanhã vamos encerrar a série Cinema e Educação com um debate ao vivo. E você já pode participar enviando suas perguntas para o nosso site www.tvbrasil.org.br/salto. Ou, se preferir, pode ligar amanhã durante o programa para o número 0800 021 6689. Então não perca. A gente se vê aqui na TV Escola. O seu canal da educação. Tchau. Tchau.